Estamos aqui com mais uma videoaula de ensino religioso. Os professores da Rede Municipal de Soure são Ebeneze Gomes, Elielso Correia, Leide Cleia Ferreira, Lenise Silva. Quem está gravando esse vídeo é a professora Leide Cleia. O vídeo ele é destinado para os alunos do 9º ano. O vídeo também ele é a parte final do 1º bimestre. Com este conteúdo, estamos encerrando a nossa primeira avaliação. O assunto da nossa videoaula é a experiência religiosa e o comportamento humano. Nós, seres humanos, nós temos o nosso comportamento direcionado pela ética, pela moral e também pela religião. Sim, as crenças religiosas, elas nos orientam, né? As crenças religiosas, elas direcionam o comportamento humano. De que maneira nós nos comportamos, observando as nossas tradições religiosas. As nossas tradições religiosas, elas norteiam o nosso modo de falar, o nosso modo de se alimentar, as nossas práticas de lazer, o modo de vestir, a concepção que temos sobre a vida. Por exemplo, tem religiões da qual não se pode comer carne de porco. Outras, não se pode comer a carne de gado. Assim como algumas religiões é proibido ingerir bebida alcoólica. Vestimentas muito curtas que deixam o corpo muito exposto. Então, isso são orientações pautadas pela religiosidade. As experiências religiosas, elas são complexas, ao mesmo tempo em que elas são coletivas. Quando participamos de celebrações, estamos reunidos, ela também tem um caráter individual. Por quê? Porque a individualidade de cada um é que vai diferenciar ou nortear as suas ações. Neste momento de pandemia, não podemos esquecer que os encontros coletivos eles estão proibidos. Devemos resguardar a nossa vida e a vida daqueles que amamos. Então, devemos evitar as aglomerações. Então, os cultos religiosos eles estão obedecendo às normas sanitárias, com poucas pessoas, e sendo que sempre devemos usar máscara e álcool em gel. Vida e morte. De que maneira a religião ela nos orienta ou ela nos dimensiona a compreensão de vida e morte? Na religião cristã, acredita-se numa vida após a morte. Então, o que isso quer dizer? Que as ações do ser humano, elas são levadas em consideração a essa vida após a morte. Não é isso que acontece? Nós achamos que temos que fazer o bem, temos que ser solícitos, ajudar o próximo. Por quê? Porque teremos uma prestação de contas aí, entre aspas, com o Deus no momento do juízo final, e é nesse momento que nós vamos saber o destino final do nosso espírito, da nossa alma. E o que é isso? Isso é a orientação religiosa no nosso comportamento diário. Por quê? Porque por causa da concepção de vida e morte. Mas nós vamos falar hoje da concepção de morte.
A ancestralidade. Para aquelas religiões que acreditam na ancestralidade, o indivíduo, quando ele morre, ele se torna um ser espiritual, com capacidade de proteger os seus parentes que estão vivos. E aí o que é que acontece? Os parentes, eles começam a cultuar aquele parente que faleceu. E esse parente que faleceu, ele passa a receber celebrações, cerimônias, com a perspectiva de que, através dessas cerimônias, ele pode proteger os que ficaram vivos. Nós temos um desenho que eu acho bem interessante, que ele retrata a ancestralidade. Quem puder assistir, assista. O nome do desenho é Viva a Vida é uma Festa. É um desenho bem interessante que ele fala da questão da ancestralidade. A reencarnação. Para as religiões que acreditam na reencarnação, nós temos como um exemplo de uma religião que acredita na reencarnação o Espiritismo. Para os espíritas, o indivíduo, quando morre, morre o seu corpo, né? A alma não. Então, o que é que acontece? Há um renascer desta alma. A alma, ela renasce em um outro corpo. E a partir do momento que esse corpo ele é enterrado, a terra é vista como um útero que acolhe aquele corpo que morreu, mas que dá à alma um novo corpo. E aí o que é que acontece? Nós passamos a ter um ciclo de renascimento. E a alma, ela pode renascer quantas vezes forem necessárias. Alguns acreditam que isso é o karma, né? Enquanto aquela alma ela não cumpre o seu karma, ela renasce quantas vezes forem necessárias. A ressurreição. A ressurreição, ela faz parte da religião católica, judaica, protestante, as religiões que acreditam no cristianismo, na ressurreição de Cristo. Então, para as religiões que acreditam na ressurreição, a alma ela é finita, a alma pertence a uma única pessoa. Eu sou católica, então, quando eu morrer, a minha alma, o meu corpo, ele entra num processo de decomposição, ele volta para a terra, né? Ele volta a ser pó, mas a alma, ela vai para o céu. E aí, as minhas ações aqui na terra, enquanto viva, é que vão determinar o que vai acontecer com a minha alma. Se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Observem aí o quanto que a religião ela está aí inserida no modo de vida do ser humano, no comportamento do ser humano, no modo dele agir, no modo dele de ser, pensando na vida pós a morte. O niilismo é o mesmo que ateísmo. As pessoas que acreditam no niilismo, para elas, o homem é o único responsável pelas suas ações. Ele não tem que prestar conta após sua morte, até mesmo porque, quando ele morre, tudo acaba. É finito. A pessoa morreu, a sua alma morre junto com ela. O niilismo, ele vai contra a ressurreição após a morte, ele vai contra a reencarnação da alma em outros corpos e também ele vai contra a ancestralidade de que o espírito passa a ser um espírito protetor.
Então, o que é que nós temos? A ancestralidade, nós podemos fazer a equação. Para quem acredita na ancestralidade, o ser humano ele nasce, ele morre e ele passa a ancestralizar, ele passa a ser um espírito protetor. Na reencarnação, o ser humano ele nasce, morre e renasce quantas vezes forem necessárias. Na ressurreição, o ser humano ele nasce, morre e ressuscita no dia do juízo final. Para o niilismo, o homem nasce, morre e desaparece. Essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouquinho dessa concepção do pós a morte. Eu espero que a nossa aula de hoje possa ter contribuído com o conhecimento de vocês e que levem também vocês fazerem uma reflexão dessa vida e morte de acordo com a religiosidade de cada um. Um abraço e até a nossa próxima aula.